exemplo, tem lugares faltando. Renato, Fiscais, mas por exemplo. você tem plano de carreira, você tem a capacitação. mas o caminho é simples. Quer dizer, onde falta é na atividade Renato, fim, não é na atividade exemplo. meio. Nós procuramos soluções complexas para esses problemas e as soluções são simples. À medida que forem aposentando, você vai extinguindo os cargos. Na Fazenda, na Secretaria da Fazenda, nós estamos com um projeto na Assembleia que um tipo de funcionário, uma carreira, nós diminuímos de 1.039 para 300 cargos que vão ser extintos, os que estão vagos e os outros à medida da aposentadoria e substituição por automação. Um programa que nós lançamos, que os advogados têm usado bastante, é chamado ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, que nós automatizamos, nós economizamos 60 fiscais. Usávamos 60 fiscais, agora nós usamos 6 funcionários que não precisam ser fiscais. Mas essa é uma república sindical. É um debate complicado esse, né? É uma república sindical, né? Mas, os sindicatos estão no governo. Mas é preciso que os funcionários sejam sensibilizados. Não tem vontade política. Não, eu acho que a questão está o seguinte, desculpa, eu estou me alongando no tema, mas a questão está na sensibilização do funcionário. Senão lá na frente nós vamos ter funcionários públicos com direito à aposentadoria e não vão poder exercer o direito porque não vai ter caixa. Nós precisamos ter um tamanho de Estado Eu tenho total ideal. concordância com o Almir. Eu dou um outro exemplo. Saiu no Santa, o veículo também da RBS, né? A região do Vale do Itajaí, Blumenau, particularmente. Uma grande operação que aconteceu lá, uma empresa que deve em torno de 200 milhões de reais para a Fazenda Nacional, né? E que foram encontrados lá vários automóveis de luxo, etc. Em aposentos lá, enfim, que até então não eram conhecidos. Tem pouca gente para trabalhar em cima, por exemplo, dessa grande dívida ativa acumulada, que em sendo arrecadada, por exemplo, poderia minimizar a carga atual que se cobra. Sim. Então, trabalho A, o colega Almir tem razão, trabalho A para os fiscais, né? E aí nós temos que ter um pouco mais de consciência, eu fico feliz em ouvir isso da fiscalização, no sentido de menos corporativismos, né? Menos corporativismo, porque nós dissemos, inclusive, aqui no nosso projeto, nós estamos precisando de uma espécie de pacto federativo. Nós precisamos sentar todos, ente público, entes públicos no plural, né? Governos, né? Federal, estaduais. Tem muitos interesses em jogo. Os estados produtivos vão querer que a arrecadação vá para os que consomem. Serão brigas homéricas em qualquer tipo de projeto de reforma que se discuta. Mas a gente precisa entrar numa espécie de consenso. Um pacto, né? Como se fez na Espanha. Talvez, doutor, e que todos sentaram, inclusive iniciativa privada, inclusive trabalhadores, né, para encontrar um termo comum, né, um termo comum em termos de tributação, o problema é que aquilo é o seguinte, que possa ser mais justo. Quando atinge meu interesse, não interessa. Perfeito. Mas talvez esse é o problema. São os Talvez corporativos, a gente precise discutir mais algumas experiências bem-sucedidas e que têm ficado nos bastidores. Aqui o exemplo da Fazenda Estadual, se tem esse exemplo do TCMD fácil. Esse exemplo. Mas nós temos outros exemplos. Na baixa eletrônica do cadastro de empresas, que antes levava 2 anos, nós fizemos ela eletrônica e também economizamos de 50 funcionários para 5 funcionários e o tempo de 2 anos para 2 dias. Então, nós estamos reduzindo o tamanho da máquina, doutor Rudimar, e sem qualquer prejuízo à sociedade, aos funcionários, com um ganho futuro para a sociedade. Então, esse caminho é possível. Porque o sonho de todos nós, eu não tenho dúvida, é pagar menos tributos, sejam empresários, sejam pessoas físicas. E com serviços de qualidade. Exato. Queremos pagar menos tributos, nós queremos mais infraestrutura, nós queremos melhor salários para os professores, para segurança, para ter esse serviço de qualidade, para o pessoal da saúde. Então, poxa, tudo leva a crer que precisa mais receita. E parece-me... Eu sou funcionário da Fazenda toda a vida profissional, 31 anos, e eu acredito nisso. Eu acredito que é possível chegar com a tecnologia hoje, sem prejuízo para quem quer que seja dos funcionários atuais, chegar a um patamar de Estado necessário. E esse Estado necessário, Renato, me permita, uma preocupação minha, os jovens atuais, eles, na hora de pertencer à sociedade, na hora de ter o primeiro emprego, estão com a dificuldade danada. E como seria bom um jovem poder pagar o próprio curso superior e não depender do pai? Nós estaríamos criando cidadãos, né, com isso. E o Estado poderia ser suprido com isso. Diminui o número de funcionários e supre com estagiários de nível superior. Hoje um jovem coloca 30 dias em qualquer função. Um sindicalista te ouvindo.
Sabe? Eu fico Eu fui imaginando. presidente do O Sindifisco. discurso é bonito, Fui mas eu não presidente. vejo, Mas eu a fui longa, presidente. porque eu Falar acompanho. do pacto que aqui trouxemos, né? Esse o Pacto pacto aí Federativo. eu vejo falar, desde os governos anteriores, a preocupação dessa reforma tributária e não sai nunca. Porque, como o fato. Renato falou, todo mundo tem interesse, mas Claro. quando coloca a mão no bolso, A gente esteve aí agora, todo mundo Renato, tem uma posição diversa. Chegando perto de mais um bloco, mas a gente esteve agora com o ministro Pimentel, da Previdência Social, levando a ele conhecimento do nosso projeto, junto com o deputado Jorge Boeira, aqui de Santa Catarina, do sul do estado. E ele mesmo nos falava assim, da dificuldade que é passar qualquer tipo de projeto, seja de lei, seja de emenda constitucional, no Congresso em função dos interesses, dos lobbies, etc. Né? Então, quer dizer, é de fato... Esse é o desafio, né? Mas chega a ser irônico. Esse é o modus operandi da política, diria o né? Olavo Bilac que se, na utopia, né? Se não fosse as estrelas, a gente não tinha para onde caminhar, né? Quer dizer, aquele soneto famoso. Então, assim, é importante ter agora, por mais que as dificuldades de fato Pois é, eu existam. preciso chamar um intervalo comercial e há pouco se falou em justiça fiscal. É justiça fiscal e a educação fiscal quando, por exemplo, na última semana, o noticiário dava conta de que o governo federal perdoava dívidas de até 10 mil reais. Quer dizer, quando há perdão de dívida, isso é justiça fiscal? Bom, e aquele bom pagador, como é que se sente numa hora dessas? Nós vamos para o intervalo e até já.